Fala, meus cheirinhos! Boa noite, nem sei que horas são essa, deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que... Não, são 22h57, então até que não tá tão tarde não, né? Então, olha só, meus amores, entrei agora, gente, eu tô vermelha, que tá coisa mais esquisita, um lado vermelho, um lado branco, amarelo, sei lá, mas não repare não. Olha só, meus amores, deixa eu falar. Entrei agora ao vivo, né, às 22h57, porque só recebi agora, foi um sacrifício aqui, estávamos numa luta para conseguir obter aí a provinha que nós tivemos hoje, né, a prova da EBSER de lagarto, e aí eu tava tentando, né, pegar essa provinha e aí a gente só conseguiu agora pegar essa provinha, tá? Então, olha só, eu vou fazer já uns agradecimentos aqui, que foram esses aluninhos que mandaram, tá? Essa prova, que é a Emanuela Nunes, a Fernanda Flor, tá? E acho que é Donga Rodrigues, tá? Me perdoe se eu não falei correto, tá bom? O nomezinho. Mas, esses três me enviaram essa provinha, tá? E aí eu vou estar comentando. Eu vou fazer o seguinte, como essa provinha que foi comentada, eu não sei se é do nível médio, se é do nível superior. Eu não sei se foi de manhã ou se foi da tarde, tá? Na verdade, esses aluninhos foram bem legais comigo, por quê? Porque eles tiraram a foto, só que tiraram a foto só da legislação do SUS, tá? E aí, como eu não peguei assim a prova toda e nem fiz a prova, então por isso que eu não vou saber falar para vocês se essa prova é do matutino, se é do noturno não, né, André? Que não teve prova à noite, só teve prova aí de manhã, né? Então não sei se é de manhã, se é da tarde, se é nível médio ou nível superior. Então como é que eu vou fazer? Eu vou ler a questão e aí pela questão você vai saber se é a tua prova, tá? Então eu vou falar assim: oi, Wender, tudo bom? Melhor professora do mundo, didática sem igual, abraço carinhoso. Ô, meu anjo, obrigado, viu? Valeu. Então, olha só, vou fazer assim. Eu não vou dar nenhum número da questão aqui, porque se eu der o número aí, às vezes o aluno fala, mas na minha prova não tá esse número, tá bom? Então, eu não vou dar o número, eu vou só ler a questão e aí tu vê se essa questão tá na tua prova. Eu recebi, acho que mais 3 provas, além dessa, só que eu não vou falar tudo aqui, porque senão o vídeo fica aquele vídeo gigantesco, enorme. Então, o que eu faço? Eu respondo essa, depois eu dou uma pausa e respondo outra, tá? Porque, na verdade, eu recebi as provas agora, e aí eu tenho que dar uma olhada antes, né, pra ver se a questão tá tudo certinho, né, se a questão cabe recurso. Até uma dessas daqui que eu vi, 2 questões possivelmente vão caber recurso, tá? Já dei uma olhadinha aqui e aí eu explico um pouquinho pra vocês, tá bom? Lembrando que nós não temos o gabarito ainda, né, o gabarito preliminar, não sei se sai amanhã, tá? Então, aqui as minhas respostas, já estou avisando, são por conta própria minha, assim, né? Responsabilidade minha, que responsa, né? A gente respondeu uma prova sem um gabarito, assim, né? Mas, claro, tudo que eu falo, eu fundamento dentro da legislação, tá, meus cheirinhos? Então, se alguma questão que eu comentar tiver divergente, ali, se o gabarito sair, tá? Então, a gente vai ter que ver, rever e ver se realmente cabe recurso, tá bom? Mas eu vou comentar aí, ok? Então, tá, meus amores, olha só. A primeira questão tá falando assim, a minha questão aqui, tá? Vai ter que ver se tá igual a tua prova, tá bom? Ah, André, nenhuma questão minha tá igual a sua aí. Então, espera pros próximos vídeos, que aí possivelmente vão estar nos outros vídeos, tá? Então, a primeira questão tá falando assim. A respeito do financiamento da Seguridade Social, de acordo com as disposições contidas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Gente, não tem como eu deixar de comentar isso. Essa semana passada, que antecedeu a prova, nós fizemos uma semana, que foi uma semana pelo ENF Concursos, né? Eu também ministro aula no ENF Concursos, e teve uma semana só de revisão para a EBSER. E eu entrei na segunda-feira, né? Fiz lá 1h30, e aí quando foi na quarta-feira, eu peguei muitas questões, na quarta-feira eu continuei as questões e fiz mais 1h30. Quando eu peguei essa prova hoje, eu fiquei assim fascinada,
porque era literalmente a revisão que nós fizemos, meus cheirinhos. Então, quem assistiu essa revisão que nós tivemos durante a semana toda no Envie Concursos, eu tenho certeza que conseguiu responder tudo isso daqui. E essa primeira questão aqui, ela fala da Seguridade Social. Gente, eu respondi acho que umas 3 questões falando desse raio dessa Seguridade Social. Falei que o artigo 194 e o artigo 195 estava despencando, ele cobrou esses 2 artigos em 4 provas anteriores. Eu falei que ele está vindo mais ou menos nessa sequência, ele está repetindo muitos artigos, tá bom? Então, não tinha como errar essa questão de Seguridade Social, porque era exatamente esses 2 artigos, 194 e 195, que eu fiquei o tempo todo batendo nessa tecla e comentei sobre eles, tá? Então, vamos lá para o primeiro. O primeiro fala assim: a Seguridade Social será financiada apenas pelas contribuições sociais. Acabou com a questão, né? Quando a gente fala da Seguridade Social, a gente fala da Seguridade Social sendo, né, ali ele fala assim, ó, a Seguridade Social será financiada apenas pelas contribuições sociais, nunca ela vai ser financiada pela sociedade, seja direta ou indiretamente, tá? E com a participação, o financiamento, o dinheiro, vai ser em relação às nossas 3 esferas de governo, União, Estados, DF e municípios, tá? Então, quando ele coloca ali, primeiro que ele colocou apenas pela contribuição social, esse apenas já estava errado, tá? Mas quando ele coloca contribuição social, piorou, né? Porque a gente fala Seguridade Social, tá? E aí não é essa Seguridade Social, né? Na verdade, quem financia é a sociedade, e aí esse percentual a gente tira das nossas esferas de governo. Então, isso daí, se você tiver dúvida, você pode ir lá no artigo 195. Falei muito sobre esse raio desse artigo 195, que eles iriam cobrar, e tá aí, ó. A opção A é o artigo 195, tá? Fala de toda a Seguridade Social. E fala que é a sociedade, tá bom? Então, questão erradíssima A. A B fala assim: sobre a receita de concursos de prognósticos, não incide a contribuição social. Eu tenho certeza absoluta que eu falei desse raio desses concursos de prognósticos. Até falei que concursos de prognósticos são jogos legalizados, né? Que algumas provinhas eles colocam loteria federal, tá? Então, quando ele coloca ali, não incide sobre a contribuição social, errado, tá? Concurso de prognósticos, que são esses jogos legalizados, nós também vamos obter esse dinheiro para manter a seguridade, no caso aqui a saúde, tá? Então, quando ele coloca sobre a receita de concurso de prognósticos, não incide a contribuição social, errado, porque incide, tá? Isso daí você encontra também no artigo 195, só que você desce um pouquinho ao inciso 3, tá bom? Mas é tudo aí no 195, você vai encontrar essa justificativa. Então, a B também está falsa. Vamos para C. Incidirá contribuição social sobre a aposentadoria e a pensão concedidas pelo regime geral de previdência social. Mas nunca, meus cheirinhos, né? Tenho certeza, quem assistiu as minhas aulas não tem como errar. Eu falo, assim, eu sempre falo assim, né? Como é que nós vamos obter dinheiro para a área da saúde? Pela sociedade, nós vamos contribuir, né? Quem paga INSS, as empresas, né? Através do lucro, tá? Falo do concurso de prognósticos, falo que são jogos legalizados, falo dos produtos importados, dos importadores, e falo quem não contribui diretamente, aposentados e pensionistas, né? Então, quando ele fala ali, incidirá contribuições sociais sobre a aposentadoria e pensão concedida pelo regime geral de previdência social, questão erradíssima, tá? Porque eles não contribuem. Isso daí você encontra também no artigo 195, só que é o parágrafo 7º, tá? Aí você desce mais um pouquinho no artigo 195 e no parágrafo 7º você vai encontrar falando que não vai incidir, certinho? Vamos para a próxima, a D. Em relação ao empregado, a empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei, haverá incidência da contribuição social sobre a receita e faturamento, mas não sobre o lucro. Acabou. Essa questão aqui, nossa, ficou muito parecida que ela estaria correta. Ô, meu filhinho, colabora aí. É meu Billy aqui querendo aparecer. Então, olha só, a D parece que está correto, mas lá no finalzinho ela fica errado quando ela coloca assim, mas não sobre o lucro, tá? E o lucro ele entra, tá bom? Então, quando você pega o artigo 195, que é o inciso 1, aí ele vem falando, tá? Tem o B, que é o que ele especifica aqui, e o C, que é a letra C, fala exatamente sobre esse lucro, tá bom? Então, essa questão também tá errada quando ele colocou mais não sobre o lucro, tá? Então, tira esse mais não sobre o lucro. E a última, que é a E, né? Vamos ver se tá correta, fala assim:
um dos contribuintes da contribuição social é o importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Questão corretíssima, tá? Também o artigo 195, só que é o inciso, se eu não me engano, é o 4º, tá? Você desce e você encontra no inciso 4º. E aí é aquilo que eu falei, né? Importador, né? Quando você compra um produto importado, né? Você tem que pagar sobre esse percentual, que é sobre esse produto importado, e um percentual vai ir para a área da saúde, tá bom, meus amores? Então, essa questão, aqui nessa provinha, meus cheirinhos, é a questão de número 21. Eu não sei na de vocês, tá? Ah, professora, na minha prova não tem essa questão. Então, aguarda que eu vou responder outras provas, e aí, possivelmente, essa não é só a prova, tá? Então, essa questão é a questão aqui na minha 21, que fala a respeito do financiamento da Seguridade Social, tá? Então, a questão correta é a fundamentação legal. Artigo 195, pode procurar o artigo 195, que você vai achar todas essas respostas lá e vai saber por que tá errado. Mas aí eu já fui falando para vocês, né, por que estava errado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Deixa eu ver aqui. Thaís Coutinho entrou, Michele, a Betsy. Boa noite, meu cheirinho. Tudo bom, meu anjo? Boa noite, top das tops, a Maura. Oh, meu amor, obrigado, viu? Alex. Então, vamos lá, meus amores. Olha só, deixa eu continuar aqui. É o seguinte. A questão de número 22, gente, pensa. Primeira questão com recurso, tá? Pode colocar aqui que essa questão vai caber recurso, tá bom? Olha só. Essa questão começa falando assim: para receber recursos do Fundo Nacional de Saúde, olha que bacana. Essa questão sobre fundo, eu comentei também na minha aula de exercício do ENF Concursos. Só que essa questão sobre o fundo, ela não entrou na parte básica, ela entrou na parte específica. Aí, quando eu fui falar da parte específica, que estavam caindo algumas questões da parte específica, eu comentei essa questão aqui do fundo. Falei que os nossos repasses, eles são feitos, né, através dos fundos. E lá falava, né, que para os municípios receberem esse dinheiro, é o repasse fundo a fundo, regular automático, tá? Quem não assistiu, tá, assim, não teve essa oportunidade, mas quem assistiu, eu tenho certeza que conseguiu identificar essa questão, tá bom? Então, é o seguinte, ele fala assim: para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, a Lei 8080 impõe aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal que contém certos requisitos. Assinale a alternativa que não representa, deixa eu colocar aqui, que não representa, cadê? Um desses requisitos. Então, vê se na tua prova tem falando sobre essa questão, tá? É o seguinte, vamos lá. Quando, gente, ali ele te direcionou a lei. Ali ele colocou que ele queria 8080, tá? Porque ele colocou assim: para receber os recursos do Fundo Nacional, a Lei 8080 impõe tararará, ok? Então, tá, vamos lá na Lei 8080. Quando a gente pega a Lei 8080, que a gente fala sobre a gestão, quando eu começo a explicar sobre a gestão, que é sobre o financiamento, é o artigo 33. Eu sempre falo assim, gente, a Lei 8080 eu divido ela em duas, né? Então, eu pego do 1º ao 19, depois do 20 ao 53. Aí, do 20 ao 53, eu falo alguns artigos que eu acho mais importantes. E eu falo que o artigo 33 e o artigo 35, eles são muito importantes. Porque o artigo 33, ele vai falar exatamente desses fundos, tá? Vai falar da criação do Fundo Nacional e que o nosso repasse vai ser um repasse fundo a fundo regular automático. E o artigo 35, ele vai falar assim: para que o Ministério da Saúde ele consiga definir como que vai ser o repasse dele, ele vai ter que estabelecer alguns critérios. Aí ele fala assim: perfil demográfico, perfil epidemiológico, características quantitativas e qualitativas, tá? Ele vai citando esses critérios. Só que aí, o que acontece? Você estabeleceu esses critérios para o Fundo Nacional mandar dinheiro. Aí você vai lá para a Lei 8.142. A Lei 8.142 que faz esse detalhamento, meu cheiro. Esse detalhamento aqui que eles colocaram não é Lei 8080. Pode ir na Lei 8080 ver se tu encontra isso. Isso daqui é tão óbvio que não é 8080, porque um dos critérios que eles colocam ali é o Conselho de Saúde. Na 8080 a gente não cita Conselho de Saúde, né? Ele fala ali, ó, Conselho de Saúde com composição paritária. Quem é que fala dos Conselhos de Saúde com composição paritária? É 8.142. Essa questão aqui é o artigo 4º da Lei 8.142. Eu falo muito desse artigo. Eu falo nas minhas aulas que os artigos mais importantes da 8.142 é o artigo 1º, que fala de conselhos e conferências, e o artigo 4º. Por que o artigo 4º?
porque ele fala assim: municípios, estados, Distrito Federal, tá? Para vocês receberem dinheiro meu, dinheiro de quem? Do Fundo Nacional de Saúde, o que vocês vão ter que ter? Vocês vão ter que ter conselho, porque é o conselho que delibera. Vocês vão ter que ter fundo, porque o repasse é fundo a fundo. Vocês vão ter que ter contrapartida de recursos, tá? Vocês vão ter que fazer previsão do orçamento. Vocês vão ter que elaborar um plano de carreira, cargos e salários num prazo de 4 anos, tá bom? Ele vai citando isso. Só que isso não é especificado dentro da 8080. Isso é Lei 8.142. Então, a questão de número 22 nessa prova aqui, eu não sei qual é a sua, mas a questão de número 22 que fala sobre isso é questão de recurso. André, eu não sei fazer recurso. Meu cheiro, não faço recurso. Nem precisa colocar aí, professora, faz recurso para mim. Não faço. Eu já estou te dando direcionamento. Eu já estou falando como que você vai fazer. Então, você vai alegar que esse enunciado dessa questão está correlacionado com a 8.142 e não com a 8080. 8.142, artigo 4º. Lá no artigo 4º, se tu for lá, está escrito assim: para receber os recursos do Fundo Nacional de Saúde, tá? Estados, DF, Distrito Federal e municípios, eles vão ter que ter o quê? Aí tem fundo de saúde, conselho de saúde aqui, ó. Aqui tá assim, ó. A, fundo de saúde, tá correto. Aí, B, conselho de saúde, tá assim, conselho de saúde com composição paritária, tá correto. A C tá assim, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento, tá correto. A D, secretário profissional da área de saúde, erradíssimo, não existe isso na lei, tá? E o último, plano de saúde, tá correto, plano de saúde, tá? Então, se tivesse no enunciado 8.142, a resposta errada seria D, combinado? As outras, elas estão corretas, porque ele colocou assim: assinale a alternativa que não representa um desses requisitos, combinado? Então, se no enunciado tivesse 8.142, seria a D, porque a D não tem isso. Mas como no enunciado está pedindo 8080, a questão está toda errada, tá? Então, o problema aí é que ele, ao invés de colocar 8.142, ele colocou 8080. Combinado assim? Tá, meus cheirinhos? Eu sei que é um pouquinho difícil de quem está me acompanhando, tá um pouco perdido, porque se não tiver com a prova, né, se não tiver com as questões, fica um pouco complicado, tá? Mas aí, com certeza, amanhã eles liberam essa prova aí dá para vocês pegarem a prova e seguir, tá? E quem já fez, vai dar para seguir aí, tá bom? Mas eu não tenho como fazer, meus cheirinhos, não tenho como digitar agora, tá? E colocar, tá bom? Então, eu tô pelo menos lendo aqui as questões para vocês irem acompanhando, combinado? Então, a questão de número 22, questão que cabe recurso, porque não tem isso na 8080, é na 8.142, no artigo 4º, certo? Vamos mais para a questão 23, deixa eu ver. Oi, minha linda, a prova será próximo domingo para a administrativa de Rio de Janeiro, acompanhe suas dicas. Ô, Kit, obrigada, meu amor, sucesso. Vai nessa, meu anjo, porque com certeza as questões vão estar desse jeito, tá? No mesmo direcionamento aqui é o que eles estão fazendo, tá bom? Não tá tendo muita diferença não, tá? Leia também tá aí, vamos... Ai, não, peraí, gente, eu não posso mexer nesses trem porque eu tiro os trecos tudo. Gedalias tá aí, Gedalias, professor Gedalias. Professor Gedalias falou que vai começar a comentar as questões da EBSER. Professor Gedalias, ele também é do EIF Concursos e ele deu uma aula, gente, sábado, que ele comentou as questões da legislação da EBSER e ele falou que quem assistiu a aula dele, com certeza gabaritou todas as questões. Ele falou até dos peguinhas, tá? Então, o professor Gedalias também já vai estar comentando as questões da EBSER. Então, você já vai estar aí com a possibilidade, né, de ter as questões de SUS e as questões aí também da EBSER sendo comentadas, tá bom? Depois dá uma olhada lá no EIF Concurso, que não sei se ele vai comentar hoje, tá? Mas ele comentou comigo que ia comentar, tá bom? Então, vamos lá, vamos dar sequência aqui, ok? Dudu Borges, emoção entre nós, com certeza, emoção entre nós. Linda Márcia, saudade também, meu anjo. Então, vamos para a próxima, 23. A 23 fala assim: assinale a alternativa que apresenta um dos princípios aos quais as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS devem obedecer previstos expressamente. Então, estão vendo essas palavrinhas, né? Expressamente na Lei 8080. Vamos lá, meus amores, é o seguinte, essa questão 23 também é uma questão que vai caber recurso, vocês acreditam? Eu fico assim de cara, eu falo, gente, como é que um certame, né, como é que uma banca, eles colocam aí profissionais para elaborar essas questões, né, que demora tanto
tanto para o aluno fazer. E ainda coloca o raio das questões aí que cabe recurso, meus cheiros. Então, vamos lá, vai caber recurso também essa questão, tá? Seguinte. Primeira coisa, enunciado. Ele fala assim: assinale a alternativa que apresenta um dos princípios. Parei tudo. Princípios, eu falo que cai em tudo quanto é prova. Princípios é artigo 7º. Eu tenho que saber artigo 7º. São 13 princípios, né? São princípios e diretrizes, né? Mas o artigo 7º é o artigo dos princípios. Então, ele colocou o enunciado, tá tudo bonitinho, os princípios, aos quais os serviços, tanto serviços públicos como serviços contratados ou conveniados, vão ter que seguir os princípios. Porque ele diz, né, que os serviços contratados ou conveniados vão seguir os princípios éticos, né, e as normas estabelecidas pelo SUS. E que deve obedecer expressivamente aquilo que está na 8080. Então, só pode ser princípios do SUS conforme 8080, certo? Então, vamos lá. É o artigo 7º, vamos pegar o artigo 7º. A primeira questão, a primeira opção que é a, fala assim: universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Não tem como errar isso. Por quê? Porque isso daqui é o inciso 1, tá? O inciso 1, lá do artigo 7º, você encontra isso. Universalidade, acesso para todos, né? Aí ele já diz, aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, da menor complexidade até a maior complexidade. É o inciso 1, tá perfeito, tá linda a questão, ok? Teoricamente, se ele tá pedindo um dos princípios, já sei a minha resposta que é a A, tá? Mas cuidado, tem mais coisa. Vamos para B. Direito à informação sobre a saúde de familiar assistido. São sacanas. Porque na hora que o aluno lê isso daqui, ele lê que eu já falei alguma coisa de direito à informação. Só que não é informação da praga ali da família. Desculpa o termo, tá? Mas quando eu vejo umas questões dessas, eu fico para morrer. Porque na hora o aluno tá tão ali, né, que às vezes ele não se atenta a esses detalhes. Meus cheiros, eu falo que é direito à informação à pessoa assistida sobre o seu estado de saúde. Não é ao raio da família, tá? É você tem direitos, tá? Até eu falo. Você tem direito de recusar um medicamento? Tem. Você tem direito de recusar fazer uma cirurgia? Tem. É o direito que você tem sobre a sua saúde, tá bom? Seus familiares vão ter direito a receber informações, mas isso daqui não tem nada a ver, tá? Direito à informação sobre a sua saúde, não a saúde do familiar assistido igual tá aí, tá? Então, ele fala direito, ele fala assim, direito a informações sobre as pessoas assistidas, tá? Tá errada essa questão, então a B é erradíssima. É o inciso 5. Vai lá no artigo 7º, tô com dúvida, é o inciso 5, aí você vai ver que tá errado, tá? Não tá falando nada de família, tá falando das pessoas assistidas, sobre o seu estado de saúde. Vamos para a próxima. Meu cheiro, desculpa eu estar assim. Primeiro que eu não enxergo mesmo, né? Meus alunos já sabem que eu não enxergo. E segundo, que aqui a provinha, a bichinha me mandou, aí eu dei uma aumentada aqui, mas aí perde um pouco o foco. E aí eu fico um pouco assim, sem conseguir ler, mas tá dando, tá? Vamos nessa. Vamos para a próxima. Então, a B tá errada, tá? Então, é o inciso 5 do artigo 7º. Vamos para C. Organização de serviços públicos de modo a evitar duplicidades de meios para fins idênticos. Aí lascou. Porque isso daqui é princípio do SUS também, meus cheiros. Então, isso daqui, essa duplicidade para fins idênticos, é o nosso último princípio, é o 13, tá? Então, ele fala ali, ó, tá tudo certo, não tem nada de errado ali. Organização dos serviços de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos. Vai lá no artigo 7º, pega o inciso 13, vê se não está escrito essa porqueirinha aí também. Está escrito. Eu até comento que às vezes nós temos uma duplicidade, seja de recursos humanos, né, ou de materiais, e a gente não pode ter essa duplicidade para fins idênticos, tá? Então, a C também é princípio do SUS. Tá? Então, agora danou-se, porque a A é princípio e a C também é princípio, então, questão vai caber recurso, tá? Então, coloca aí, a A é o inciso 1, a B é o inciso 5, só que a B tá errada, porque a B fala de família e são as pessoas assistidas. Só que a C também é princípio, que é o inciso 13. Então, aqui eu tenho dois princípios. Como ele pediu princípios, tá? Ele pede princípios no enunciado. Expresso na 8080, eu tenho dois, tá bom? Então, vamos para D. Diversidade na base de financiamento. Eles foram sacanas.
Essa diversidade, que é a D, que é a opção D, essa diversidade na base de financiamento é Constituição Federal. Artigo 194, que fala dos objetivos, é o inciso 6º. Vai lá na Constituição Federal, pega o raio do artigo 194, que estabelece os objetivos conforme a Constituição. Pega o inciso 6º, que tu vai achar isso daí. Diversidade na base de financiamento, isso não é princípio do SUS, tá? E a última, que é a E, fala de equidade na forma de participação de custeio. Equidade, meus cheiros, também é um dos objetivos conforme a Constituição, ou seja, artigo 194 também, só que é o inciso 5, tá bom? Então, a D é o inciso 6º e a E é o inciso 5. São objetivos conforme a Constituição, artigo 194, então também tá errado. Então, a 23 é uma questão também. Ô, meu cheiro, perguntou qual é a prova que eu tô corrigindo. Sei não, meu cheiro, tô mais perdidinha que tudo. Sabe por que eu não sei? Porque aí os aluninhos muito bondosos, eles só tiraram a foto da minha questão de SUS e eles me mandaram. Mas eles me falaram se era a prova do superior, se era do médio, não falou se era manhã, se era tarde, não falou nada. Então, tu vai ter que olhar a questãozinha e ver se a questãozinha tá compatível aí com a tua questão da tua prova, se tu tiver feito, tá? Mas se não tiver, fique tranquila, porque quando terminar eu vou olhar aqui que eu já recebi mais provas, eu vou dar uma olhadinha e gravo outro vídeo, tá bom? Então, vamos lá. A professora pode repetir a resposta da 21? Ô, meu cheiro, eu vou repetir aqui da 21. Da 21, ixi Maria, porque eu só sei falando assim. A 21, acho que ficou a E, um dos contribuidores importador. A da 21 foi a E, tá? Agora, cuidado para ver se a minha 21 é a da tua prova aí, tá? Por isso que tem que ver o enunciado da questão, tá bom? Quando eu terminar de gravar o vídeo, dá para tu voltar o vídeo aí, tá bom? Eu não tô gostando muito de falar o número da questão, porque tem provas com 21, mas são outras questões, tá bom? Mas aqui, nessa prova que eu tô falando é a E, que é a verdadeira, tá? A 22 é a questão que eu falei que cabe recurso, porque é Lei 8.142, não Lei 8080. E a 23 também é uma questão que vai caber recurso, porque no enunciado ele pediu, apresenta um dos princípios do SUS, e aí que nós temos dois princípios. A é princípio do SUS e a C também é princípio do SUS. Ambos estão no artigo 7º. Se estão no artigo 7º da 8080, são princípios do SUS, tá? Então, a questão também de 23 vai caber recurso, certinho? Vamos lá. Obrigado, prof. É sim. Olá, isso, linda. Professora, geralmente são as mesmas questões. Mas é assim, meu cheirinho, eu acho que só se for do mesmo horário, né? Mas eu acho que horário diferente, acho que não deve ser a mesma, não. Mas eu sei que SUS é igual para todo mundo, né? Mas eu acho que de manhã foi uma prova e à tarde deve ter sido outra provinha, né? Para o povo não fazer a mesma questão, né? Mas eu vou dar uma olhada. Quando acabar aqui, eu dou uma olhada nas outras provinhas que eu recebi, tá, meu cheirinho? Cheirinho pra tu, minha linda. Cheirinho, minha linda. A Sherida, que chique. Patrícia tá aí também. Vamos lá. Vamos para a questão de número 24. Vixe, Maria, essa daqui é que eu não consegui enxergar mesmo. Essa daqui já aumentei de tudo aqui, mas vamos na festa, que vai dar certo. Porque quando eu aumento demais é que eu não consigo fazer. Ah, essa daqui é terrível. Essa daqui, a 24 minha, é do Decreto 7.508, é do Contrato Organizativo de Ação Pública. Também falamos na nossa aulinha aí da semana de revisão do ENF Concursos, tá? Então, ele fala assim, o enunciado é assim, um enunciado bem extenso, tá? Então, vamos lá. Ô, meu cheiro, a Kitty está perguntando qual é a diferença de princípios de diretrizes. Ô, meu anjo, eu vou falar rapidinho, tá? Mas é porque eu tô comentando aqui, não tem como eu ficar respondendo todas as perguntazinhas. É o seguinte, meu anjo, diretrizes você encontra lá na Constituição, no artigo 198, são só 3 diretrizes, tá? Que é descentralização, aí a gente fala, eu descentralizo, depois a integralidade e a participação da comunidade, tá? São só essas 3. Aí eu pego essas 3 e mando lá para 8080. Então, na 8080, no artigo 7º, tem princípios e diretrizes, tá? Eu jogo essas 3 lá
na 8080 no artigo 7º, só que eu não levo os princípios para a Constituição. Isso é um dos maiores erros, tá? Então, se tu quiser saber só diretrizes, tu vai lá no artigo 198 da Constituição Federal. E se tu quiser saber princípios e diretrizes, tu vai no artigo 7º da 8080, tá bom? Professora, tá com soninho. Meu Marcelo, pensa nas olheiras aqui, desgrameira. É porque hoje eu resolvi, né? Foi o dia que eu consegui uma folguinha na vida, resolvi levar meus filhotes para o clube. Aí pensa que eu não tomo só, mas tô aqui parecendo um pimentão, velho, todo esquisito. E tô com sono, né? Porque já tá tarde, aí a pessoa fica aqui, mas eu não durmo cedo, não, só durmo lá para as 3 horas mesmo, é todo dia assim. Mas é assim, professores, as questões são de assim, ô meu pai do céu, Marcelinho, não sei, já falei aqui milhões de vezes que eu não sei nem de que provinha é essa, tá, meu anjo? Porque eu não recebi a prova, eu recebi só a foto da questão, tá? Mas aí eu vou falando aí a questão, tu vai acompanhando e vê se tá na tua provinha aí, tá? Se não tiver, eu vou comentar outras provinhas aqui, tá bom? Fique tranquilinha aí, tá bom? Quero ser igual a você quando crescer. Ô, Sabrina, queira não, minha filha, é tenso. É uma vida meio tensa, vai ser muito melhor do que eu, tá? Deixa eu voltar aqui, senão eu consigo, né? Eu fico só comentando aqui. Selminha, adoro seus vídeos. Obrigado, Selminha. Adoro seus vídeos. Sou do Ceará. Eita, trem bom, terrinha boa. Todo mundo fala que eu sou do Ceará, né? Que eu sou do Maranhão, que eu sou do Piauí, né? Que eu tenho esse sotaque carregadíssimo. Sou nada, minha gente. Sou de Brasília. Sou candanga, nascida aqui, né? Fala que não é candanga, não. É brasiliense, né? Mas meu pai é lá do Ceará, então acho que eu peguei todo esse sotaque aí, né? Do Cearázinho. Mas adoro. Do Nordeste inteiro. Adoro ter esse sotaque mesmo. Vamos lá. Para a próxima, 24. O acordo de colaboração, preste atenção no enunciado para ver se é da tua prova. O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio do contrato organizativo de ação pública de saúde. Aí ele fala, de acordo com as disposições contidas no Decreto Presidencial 7.508, assinale a alternativa correta acerca do contrato organizativo de ação pública. Ô, mexeiro! Esse raio desse contrato organizativo de ação pública a gente tem dentro do Decreto 7.508 a partir do artigo 33. Então, a partir do artigo 33, ele vem falando o tempo todo sobre esse contrato organizativo de ação pública, tá? Então, vamos lá para as opções para ver, né? Se ele está pedindo aí assinale a correta, vamos ver qual é a correta dessa questão, tá bom? Então, ele fala assim, a primeira, a humanização do atendimento ao usuário será fator determinante para o estabelecimento das metas de saúde previstas no contrato organizativo de ação pública de saúde. Corretíssima questão. É o artigo 38. Pode no seu decreto 7.508 procurar o artigo 38 que tu vai encontrar esse raio dessa humanização sendo um fator determinante para o estabelecimento desse contrato, tá bom? Então, se ele está pedindo a correta, a A já é a nossa opção correta, tá? Mas vamos lá por que as outras estão erradas. Vamos para a B. A B fala o seguinte: o contrato organizativo de ação pública da saúde resultará a integração dos planos de saúde dos entes federativos, corretíssimo, da rede de atenção à saúde, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pelas comissões intergestores regional. Mas nunca, meu cheiro, tira esse raio desse trem aí regional e coloca CIT, são as nossas comissões intergestores tripartite. Isso você vai encontrar no artigo 34, no parágrafo único, tá? Ele fala lá no final de CIT, essa CIR não tem nada a ver, tá? Comissão Intergestores Regional, ela não é comissão de deliberação nem pactuação, tá? Ela é só para promover aquilo que está dentro das regiões de saúde, mas tem que ser estabelecida a deliberação pela CIB ou pela CIT. Como ele está falando ali de contrato, resultará na integração de planos de saúde, fundamentos de pactuação, tem que ser pela CIT, tá? Nem que se tivesse ali CIB, não poderia de jeito nenhum, tá? Então, a B tá errada. Você encontra a resposta no artigo 34, no parágrafo único do decreto, claro. Vamos pro próximo, que é a C. A C vai falar o seguinte, cadê? O objeto do contrato organizativo de ação pública de saúde é a organização e integração das ações e dos serviços de saúde sobre as responsabilidades dos entes federativos em uma região de saúde,
com a finalidade de garantir a melhor aplicação dos recursos e a redução dos custos. Não. Esse final tá errado. Ele fala ali com a finalidade de garantir a integralidade das ações, tá? Tá errado. Pode no artigo 34, eu tô na C, né? Isso. A B era artigo 34, só que era o parágrafo único. A C é só o artigo 34, tá? Então, finalzinho, quando ele fala garantir melhor aplicação dos recursos e redução de custos, tá errado. É melhor garantir a integralidade das ações, tá? Questão complicadinha é essa, tá? Do decreto, questão para quem estudou, tá bom? Vamos para D. As normas de elaboração e fluxos de contrato organizativo de ação pública de saúde serão pactuadas pelas comissões intergestores. De novo aí a regional, gente. Esquece regional, é CIT também, tá? Não, erradíssimo, tá bom? Então, é CIT, nada a ver, tá? Isso daqui, essa daqui, você vai encontrar no artigo 39. Coloca aí, tá? A D, artigo 39, tá bom? Então, ele colocou assim, as normas de elaboração e fluxo de contrato organizativo de ação pública serão pactuadas pelas comissões intergestores regional, errado, é CIT, comissão intergestores tripartite, cabendo, aí esquece, tá? Errada a questão. Então, D, artigo 39. Vamos para a última aí, que é a E. A ela fala assim, a comissão intergestores bipartite, por meio de serviços especializados, fará o contrato e a fiscalização do contrato da organização pública de saúde. Erradíssimo, não é a comissão intergestores bipartite, é o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, tá? Tira esse raio dessa CIB, tá errado. Isso daí é artigo 40, pode ir no artigo 40 nessa questão tá? Tira essas comissões aí que não tem nada a ver e coloca o Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS. Ele que vai ser o responsável por controlar e fiscalizar esse contrato organizativo de ação pública, ok? Então, a E tá errada aí, já justifiquei por quê, e é o artigo 40 do decreto. E para terminar, meus amores, quando eu terminar aqui eu volto, tá? Nas questões e dou o gabarito de todos, tá? Porque eu fiquei comentando, teve aluninho que pegou. Ô, questão linda, meu Deus, essa questão 25. Na hora que eu tava nas minhas aulas lá comentando, eu falei assim, gente, eu tenho que falar essa questão porque eu fico com peso de consciência de não falar e depois cair na prova, porque isso daqui é o que a gente tem de mais atual na lei, parará. Olha a questão aí, coisa linda, a gente fica tão feliz, tão agradecida a Deus, né? Porque assim, a gente trabalha tanto e o que a gente trabalha? A gente trabalha para que exatamente aquilo que a gente fale seja aquilo que cai na prova, né? Mas assim, eu não tenho uma bola de cristal, né? Então, todas as vezes eu peço muito a Deus, falo, Deus, me ilumina para o que eu falar nessas minhas aulas, principalmente essas aulas de revisão, para que seja aquilo que realmente vai cair na prova e que meu aluninho, ele assistindo, ele se dedicando, ele vai conseguir obter esse resultado, que é a aprovação dele, que são essas questões aí do SUS. E graças a meu bom Deus, ele sempre me ouve, né? E aí tá aí uma questão, a questão 25 foi exatamente isso, tá? A questão 25 é o seguinte, eu vou ler o enunciado, fala assim. A Constituição Federal determina que a União aplique anualmente ações e serviços públicos de saúde, recursos mínimos derivados da aplicação de percentuais calculados sobre a receita corrente líquida no respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior. Meus cheiros, pega a revisão que eu fiz essa semana no ENF Concurso, vê se eu não comentei essa questão aqui, meus anjos, só que eles trocaram, ao invés de eles colocarem União, eles colocaram Estado. E eles colocaram que os 15 era para o Estado. Aí eu comentei que os 15 era da União. Por quê? Antes de 2015, nós seguimos a EC número 29. A EC número 29 falava que a União ela ia trabalhar com percentual do ano anterior, mais a variação positiva do PIB. Então, o aluninho que estava estudando ainda, sem atualização, ele não ia lembrar desses 15%. Ele ia achar que esses 15% era referente a quem? Aos municípios, porque os municípios têm que aplicar 15%, entendeu? Antes, a União não tinha esse negócio de 15%, isso foi alteração. O artigo 198, o parágrafo 2º, o inciso 1. Pode ir lá. Você vai ver que a União, agora de forma progressiva, vai ter que chegar a 15%. Tá aí a questão dada, tá? Então, ele colocou a 30%, a B 15%, a C 45%, a D 20% e a E 25%. A questão correta é a B, tá bom? Bingo! Ufa!
Ana Maria e o Esteves, depois iremos jogar no YouTube, sim. Então, olha só, meus amores. A Alexia está respondendo. Então, olha só, meus cheirinhos, lindo e competente, Rogério. Obrigado, Rogério. Uma moça falou que era para enfermeiro. Eita, professora porreta, adoro. Gente, meus alunos são máximos. Então, olha só, meus amores, é o seguinte, então, olha só, eu comentei essas questões, tá? Termina aqui, deixa eu dar aí o geralzão para quem tá entrando agora, que não pegou, deixa eu só falar aí os resultados. E aí depois tem que ver se tá compatível aí com a tua provinha, tá, meu cheiro? Então vamos lá. A questão de número 21, a correta vai ser a E. A questão de número 2, vai caber recurso, porque no enunciado tá 8080 e é da Lei 8.142, mas a resposta correta seria D, tá? Aqui estaria errado, aqui seria D. Então, possivelmente no gabarito vai vir D, mas você vai ter que justificar que o enunciado não é 8080, é 8.142. A questão de número 23 pede princípios do SUS conforme 8080. Princípios do SUS é artigo 7º. Então, se é artigo 7º, eu tenho dois princípios do SUS aqui, que é a opção A e a opção C. Então, eu não tenho uma opção aqui única, tá? Eu tenho duas corretas, tem a A e tem a C, tá? Também vai caber recurso. Vamos para a próxima. A próxima, que é a 24. A correta é a A, que fala da humanização, tá bom? E a 25, que é a última correta, é a B, que fala dos 15%. Tá, meus amores? Então, olha só, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas mensagens. E eu vou terminar esse vídeo agora. Eu quero dizer, professores, as questões aí, eu já expliquei, né? Que eu não sei se é de administrativo, algumas, acho que a Laís falou que é de enfermeiro, tá? Essa questão. Mas eu também, às vezes, a mesma questão, né? Que é para área assistencial, é do administrativo, tá? Então, por isso que eu não posso afirmar aqui, tá bom? Aqui, enfermeira feliz. Marcilene, meu anjo, você fez. E aí, essa mesma, Marcilene? Professora, adoro seus vídeos. Poxa, adorei sua aula ontem. Ô, Nilson, que bom. Pois é, ontem eu tive aula também, comentei, tá? Obrigado, Nilson. Adoro seus vídeos, você é demais e linda. Aí o Denis, ai, que legal, gente. Obrigado vocês aí essa hora comigo, que bonitinho. Prove, depois posta no YouTube pra nós, tá, Hilda? O Alex já comentou aí, né, que vai postar, pode deixar, tá bom? Quais são essas questões específicas? Eita, professora Porreta Tereza. Linda e competente, professora Rogério falou. Essas questões são de SUS, como a todos os cargos. A Alex está respondendo aí para mim. Valeu, amoreco. A Ana, o Valber, parabéns, professora, obrigado. Valeu, Valber, eu que agradeço, tá? Na página do ENF vai começar a da legislação. Ó, vamos lá, então. Na página do ENF Concurso vai começar a legislação específica da EBSER, tá? Então, aí corre para lá. Eu vou comentar as outras provas aqui, mas ainda vou demorar um pouquinho, porque eu ainda tenho que olhar a prova, tá? Dá tempo de vocês irem lá pro ENF e ver as questões da EBSER sendo comentadas, tá? O professor Gedaliz vai comentar agora, acabei de ler aqui, a esposa dele falou. Daiane, de assistente administrativa. Daiane, minha linda, não são as mesmas, isso, eu recebi aqui algumas provas, tá? Então, eu vou dar uma olhada agora e vou ver aqui. E assistente administrativa, adorei seu vídeo. Aninha, a mesma coisa, tá? Vou dar uma olhada aqui nas provinhas que eu recebi agora e aí eu comento, tá? Vai demorar só um pouquinho, vou baixar aí, tá bom? A melhor programação de domingo à noite. Ô, Tereza! Gente, vocês são o máximo. Domingo à noite falando que é a melhor programação. Ouvir comentários das questões de SUS. Eu adoro vocês. Então tá, vou dar minha pausa aqui e volto pro outro vídeo comentando as outras questões. Vou ver se agora, pelo menos, eu consigo ver na provinha se tem falando de qual que é, pra ficar mais fácil aí pra vocês, tá bom? Um cheirinho, um beijo, até daqui a pouco. Rapidão. Corre lá pro ENF pra ver da EBSER. Beijo. Vai, meu trem, desliga.